Renda fixa americana, ou seja, em dólar. Por muito tempo, a Fed Funds Rate, a taxa Selic dos Estados Unidos, ficou muito baixa, próxima de zero. O que fez pouca gente aqui no YouTube falar sobre o assunto renda fixa nos Estados Unidos. Entretanto, nos momentos que a inflação começa a subir, é natural que os bancos centrais pelo mundo precisem elevar as suas taxas de juros. Então é natural que nós comecemos a ver o assunto renda fixa aparecer cada vez mais no noticiário, já que quanto mais altas as taxas básicas de juros, mais as rendas fixas pelo mundo tem que subir o seu valor para atrair investidores. Já que com inflação mais elevada, a gente não pode perder o nosso poder de compra, então colocamos o nosso dinheiro de uma forma segura em uma renda fixa. Isso quando a gente não fala, claro, de renda variável. Então é natural que a gente veja mais notícias a respeito da renda fixa saindo aí nas mídias, inclusive aqui nos conteúdos do YouTube. E é claro que não seria diferente com os Estados Unidos. Então é justamente sobre esse assunto importantíssimo que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Como investir na renda fixa americana em dólar com a maior segurança possível, sendo brasileiro. Eu vou dividir esse conteúdo em 3 partes. A primeira parte eu vou mostrar como é que funciona a dinâmica da economia americana e as principais diferenças de lá para nós aqui no Brasil. Em segundo lugar, eu vou mostrar para vocês quais são os principais títulos de renda fixa nos Estados Unidos. E por fim, eu vou mostrar para vocês como nós brasileiros fazemos para poder investir na renda fixa americana com segurança. E é claro que eu vou trazer os principais riscos envolvidos. Vamos começar então pela primeira parte. A Fed Funds Rate, que é algo muito próximo que a gente tem aqui no Brasil, que é a taxa Selic, é a taxa que os bancos pegam para poder emprestar dinheiros um para os outros para manterem suas reservas. E ela é usada pelo Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central Americano, como uma ferramenta de política monetária, principalmente para conter a inflação e para conter o nível de desemprego lá nos Estados Unidos. Lembrando que quanto maior essa taxa, maior a desaceleração econômica. Ao contrário, a mesma coisa. Quanto menor a taxa de juros, mais os bancos centrais querem acelerar as economias. Outro indicador importante lá nos Estados Unidos é o CPI, que é o Consumer Price Index. Ele é um dos principais índices que mede a variação de preço. A gente tem algo parecido aqui no Brasil também, que é o nosso IPCA. Então nós que medimos nossa inflação através do IPCA, lá nos Estados Unidos, eles medem essa inflação através do CPI. Esses são os principais indicadores. É claro que a gente tem muitos outros, inclusive para medir a inflação. A gente tem outro tipo de taxa de juros lá fora. Entretanto, esses são os 2 principais indicadores que vão balizar aqui o nosso conteúdo para a gente entender melhor a renda fixa americana. E aqui que a gente entra na segunda parte do vídeo, onde a gente vai falar sobre as principais características da renda fixa lá nos Estados Unidos e como que ela é composta. Para você que não sabe, a gente tem diversos tipos de renda fixa lá nos Estados Unidos. A gente tem, claro, o Tesouro Americano, que é muito parecido com o nosso Tesouro Direto aqui no Brasil. Entretanto, a gente tem títulos de agências federais, a gente tem títulos de agências estaduais, a gente tem títulos municipais, a gente tem também os títulos corporativos. Quando uma empresa emite uma dívida, e aí você receberia, claro, se você colocasse o seu dinheiro numa renda fixa de uma empresa, você receberia juros dessa empresa. São títulos um pouco mais arriscados, mas é importante a gente trazer também essa modalidade de renda fixa. Apesar desses diversos tipos de renda fixa, o que importa pra gente aqui são os Treasuries, ou os títulos do governo americano. Eles são negociados através do Treasury Direct, um programa muito parecido com o nosso Tesouro Direto aqui no Brasil. Nos títulos de renda fixa, assim como aqui no Brasil, nós temos os pré-fixados e os pós-fixados como os mais comuns. Como historicamente a inflação americana ela costuma ser muito mais controlada, o americano ele tem o costume de utilizar os títulos pré-fixados na sua carteira de investimentos. Aqui no Brasil a gente tem como os títulos pré-fixados aqueles um pouco mais arriscados, onde a gente teria que entender um pouco mais o que vai acontecer na economia para frente. Lá fora não. Como é tudo muito mais estável em termos econômicos e fundamentos, o americano costuma utilizar os títulos pré-fixados. Tá bom, Thiago, mas quais são os principais títulos então? Bom, vamos lá. A gente tem os Treasury Bills, que são T-bills. São aqueles títulos com vencimentos de até 1 ano, aqueles de curtíssimo prazo. Em segundo, a gente tem os Treasury Notes, os T-Notes, que são os títulos com vencimento de 1 a 10 anos. São aqueles títulos que podem variar de curto a médio prazo. E aí, por fim, a gente tem os Treasury Bonds, os T-Bonds, que são aqueles títulos com vencimentos acima de 10 anos, aqueles títulos de longo prazo.
Todos eles têm uma taxa de juros fixa, que são definidas no momento da emissão do título, assim como funciona aqui no Brasil. Bom, esses são os pré-fixados. Agora vamos para os títulos pós-fixados. O americano ele costuma usar menos esse tipo de título, mas a gente tem eles também. Entre os pós-fixados, a gente tem os Float Rate Notes e a gente tem o Treasury Inflation Protected Securities, que são os TIPS, aqueles que protegem contra a inflação. Os Float Rate Notes, FRNs, eles são títulos que oferecem proteção contra a volatilidade dos juros, geralmente por um curto prazo, tá? Até 2 anos. Esse tipo de título é muito parecido com o nosso Tesouro Selic aqui no Brasil. Já os TIPS, eles são títulos indexados pelo Índice de Preço ao Consumidor, CPI americano, lá nos Estados Unidos, e eles vão proteger o investidor contra a inflação. A gente pode comparar esse tipo de título com os nossos IPCA+, aqui no Brasil. Lá fora, eles têm o costume de se proteger contra a inflação de outras formas, tá? Inclusive, investindo em ações, né? Claro, em ações que têm esse tipo de característica. Já que a inflação lá, geralmente, é controlada. O que a gente tem visto aí nos últimos meses, /ano, por conta aí de diversos problemas, realmente, claro, em pandemia, guerras e tudo mais, que tem feito as cadeias de suprimento, faltar suprimento de fato no mercado e pressionar os preços, a gente tem tido uma inflação americana acima do patamar histórico, que é algo bem incomum, tá? Mas de maneira geral a gente tem esse tipo de título e pro caso atual, por exemplo, pode fazer sentido, dependendo da estratégia de cada um, mas espera um pouco, tá? Mais pra frente eu vou explicar um pouco melhor o que nós devemos fazer aqui no Brasil em relação à renda fixa americana. Mas bom, resumindo, os pré-fixados, a gente tem os bills, os notes e os bonds, que vai variar com o prazo, os bills curtíssimo até 1 ano, os notes de 1 a 10 anos e os bonds acima de 10 anos, longo prazo. E na parte dos títulos pós-fixados, a gente tem as FRNs, que são aqueles títulos atrelados às taxas de juros de curto prazo, muito parecido com o nosso Tesouro Selic, e a gente tem as TIPS atreladas a inflação. Bom, agora como é que nós brasileiros podemos investir nesses tipos de títulos? E é justamente a nossa parte 3 aqui desse vídeo. Infelizmente só tem acesso ao Treasury Direct quem tem um Social Security Number, que é como se fosse um CPF americano. Mas existe sim uma forma mais simples de nós brasileiros investirmos na renda fixa americana, que é através dos ETFs. Para mim é a forma mais simples e acessível para todo mundo. E eu vou trazer 5 principais ETFs aqui para vocês, diversos prazos diferentes, tá? Primeiro eu vou falar dos ETFs pré-fixados e depois eu vou falar sobre os ETFs que investem em títulos pós-fixados. De pré-fixado, quais ETFs principais a gente tem aqui? De curtíssimo prazo, a gente tem o SHV, que investe em títulos públicos americanos de até 1 ano. Ou seja, um prazo bem curto mesmo. Vai pegar os principais títulos de até 1 ano e vai colocar ali rotineiramente ali na sua composição, tá? Lembrando que um ETF, ele não é um título, tá? O ETF é um fundo que investe em diversos títulos. Então ele vai ser composto por diversos títulos ali. Então é natural que esse ETF ele tenha uma oscilação, principalmente aqueles que são pré-fixados, já que o título ele varia de acordo com a taxa. Então o SHV, títulos públicos americanos de até 1 ano. Em segundo lugar, a gente tem o ETF IEI, que ele vai pegar títulos pré-fixados de 3 a 7 anos. Esse ETF, ele tende a ter uma volatilidade um pouco maior, já que ele investe em títulos de prazos um pouco maiores. Então, quanto menor o prazo, menor a volatilidade a gente tende a ter no nosso ETF, consequentemente na nossa renda fixa americana. Em terceiro, a gente tem o TLT, que investe em títulos públicos americanos de 20 anos. Esse ETF ele vai pegar os títulos de prazos maiores, ele investe em títulos pré-fixados de 20 anos, ou seja, a gente tem aqui uma volatilidade normalmente muito maior, já que como o período de tempo é maior, esses títulos que estão dentro do ETF costumam ter uma variação um pouco maior. Bom, falei 3 ETFs aqui para vocês que investem em títulos pré-fixados. Bom, vamos agora para os ETFs pós-fixados. A gente tem o TFLO, que investe em títulos de até 2 anos. Esse tipo de ETF ele é muito parecido com o nosso Tesouro Selic e ele naturalmente vai variar com as taxas de curto prazo,
Então, é muito provável que ele seja uma opção muito mais segura, por exemplo, do que um ETF que investe em títulos mais longos. Mas nesse caso, ele é pós-fixado, vai variar com as taxas de curto prazo lá nos Estados Unidos. E por fim, a gente tem o ETF TIP, que é pós-fixado também, mas varia de acordo com a inflação americana. O TIP, ele investe em títulos atrelados à inflação nos Estados Unidos. Então, resumindo, 3 ETFs pré-fixados: SHV, II e TLT, curto, médio e longo prazo. ETFs pós-fixados: TFLO, que investe em títulos atrelados às taxas de curto prazo, e a gente tem o TIP, que investe em títulos atrelados à inflação. Eu quero deixar claro aqui que é sempre importante deixar pontuado para vocês que os ETFs, eles possuem cotas, e o seu valor de mercado pode sofrer variações, já que eles investem em períodos muitas vezes diferentes. Então, isso por si só pode trazer marcação a mercado para os títulos que estão dentro do ETF. Então, naturalmente, o ETF ele vai variar. Outro ponto é que lá fora os ETFs eles pagam dividendos, eles pagam juros, tá? E se o ETF de renda fixa, ele investe em títulos de renda fixa, naturalmente você vai ter um recebimento na sua conta proveniente dos juros pagos, tá? Então você pode olhar lá o gráfico do ETF, por exemplo, o TFLO, e notar que ele não é retinho, justamente por conta desses pagamentos, né, de juros e naturalmente pagamentos de dividendos que os ETFs fazem. Outro ponto importante agora, falando de risco. Aqui no Brasil, nós investimos em renda fixa buscando uma parte da nossa carteira mais estável. Naturalmente, quando a gente vai para o exterior e a gente olha para essa renda fixa, a gente não tem a mesma estabilidade, já que os ETFs eles podem sofrer variações. E quando a gente olha para a parte do câmbio, para a parte do dólar, a gente pode ter uma outra variação ainda na nossa carteira. Como a renda fixa ela serve para proteção de patrimônio, faz muito mais sentido dentro de uma estruturação de carteira a gente priorizar a renda fixa brasileira. Além, é claro, dela pagar muito bem quando a gente compara com outros lugares do mundo, já que o nosso juros real é um dos maiores praticados entre as economias. Então faz muito sentido na nossa carteira de investimentos nós colocamos a renda fixa no Brasil e não lá fora. Lá fora a gente prioriza, dentro aqui da nossa empresa, dentro das nossas estratégias, a gente prioriza renda variável no exterior, que é onde de fato a gente vai buscar rentabilidade. Renda fixa, já que nós moramos no Brasil, a gente prioriza a renda fixa brasileira, que por si só, historicamente, é muito boa. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer montar uma carteira global de investimentos, tanto com renda fixa como renda variável em moeda forte, eu fiz esse vídeo aqui para vocês, onde eu deixo explicadinho como montar uma carteira global. Então clica aqui e já assiste para você entender como que vai ser a sua carteira de uma forma personalizada para o seu perfil, já que eu explico certinho como tudo isso funciona. Então clica aqui e assiste agora. Grande abraço e a gente se vê nesse vídeo.